Queridos, hoje é o recomeço, estamos no mês de janeiro, primeiro mês do ano, só que se vocês repararem, já se foram 15 dias, já estamos na segunda quinzena do mês de janeiro. Conheço pessoas que começaram, às vezes eu vou fazer assim aqui também para ver, conheço pessoas que começaram as férias em dezembro, chegou Natal, Ano Novo, as pessoas estão de férias, começou janeiro, as pessoas estão de férias. Estamos já na segunda quinzena de janeiro, estamos de férias, mas Deus dá graça e Deus abençoe. Porém, não podemos parar. Tem muitos que estão aí na luta, e é disso que nós vamos falar hoje. Não precisa levantar sua mão, não precisa se manifestar. Pense você aí sozinho. Que tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que já fez projetos, que já se planejou o que você quer fazer para esse 2021? Ou não? Você é daquelas pessoas que deixa a vida me levar, você não se planejou, você não fez projeto, você está como Deus quer. Qual é a pessoa que você se identifica? Aquela que está se planejando ou aquela que... Opa, peraí, agora voltou, obrigado ao pastor, aí, vamos aplaudir ao Senhor, porque... Deus é bom em todo o tempo. Olha que espaço, querido. Agora eu estou me sentindo aqui. Obrigado, pastor. Desculpa tocar no seu coração, mas eu tive que falar. Deu certo. Mas é mais espaçoso. Eu estava meio baixo. Ele também ia sofrer. Queridos, brincadeiras à parte. Eu só quero lembrar vocês lá aquele salmo maravilhoso. Independente do tipo de pessoa que você é. Eu quero lembrar daquele salmo que é um cântico para nós, que diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Aplauda ao Senhor, porque isso é promessa de vida, isso é promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida aqui nesta manhã. Janeiro é tempo de recomeçar, é tempo de um novo ano. E hoje o tema da palavra é o poder do recomeço nos negócios, no trabalho e na educação. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Se puder projetar, querido Tutu, Arthur, é isso aí. Para aqueles que não trouxeram a Bíblia, será projetado. Aqueles que querem acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade, anote o texto. Gênesis capítulo 26, iremos ler do versículo 18 ao 22, que diz assim: Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinham dado. Os servos de Davi cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Glória a Deus. Avance um pouquinho, vai para o segundo texto. Nós falaremos aqui nesta manhã de 3 textos apenas. Inicialmente nesses 2 textos, e eu concluirei com um terceiro texto. Um pouquinho mais para frente em Gênesis mesmo, capítulo 31, iremos ler do 40 ao 43, apenas 3 versículos. Gênesis 31, do 40 ao 42. Diz assim: o calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10
vezes você alterou o meu salário. E o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, se não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, lemos aqui a Tua palavra, Senhor. Dai-nos o entendimento, a graça, a sabedoria, Senhor. Que eu não fale, mas o Teu Espírito fale à igreja, Pai. Fale aos nossos corações. Repreenda, Senhor, todo espírito de distração que há neste lugar. Pai Celestial, envia o Teu Espírito Santo. Para Ti toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Teu nome, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o primeiro texto fala de Isaque. Isaque, filho de Abraão e pai de Jacó, que é o segundo texto. Isaque teve que cavar 3 poços para ter direito a uma água, para ter direito a montar as suas tendas, o seu lugar e habitar. Isaque, só para vocês entenderem a história, se vocês quiserem ler o capítulo 26 em casa, vocês vão perceber que Abimeleque começou a ficar preocupado com a prosperidade de Isaque. E Isaque estava tão próspero, sempre foi tão próspero, que tudo aquilo que ele colocava à mão, multiplicava. E os bois, as vacas, tudo que ele fazia, a lavoura, tudo multiplicava. Então ele já estava se tornando maior que o rei daquela época, que os donos daquela terra, que era Abimeleque naquela época, uma espécie de um rei. E aí o que o Abimeleque fez? Isaque, pegue sua família, pegue suas esposas, que lá tinham concubinas e tudo mais, pegue o seu povo, um povo grande, e vá viver longe daqui. E ele foi viver. Ele cavou o primeiro poço, achou água, aí teve a primeira briga. Aí ele teve que se mudar de novo. Quantos já mudaram de casa? Quantos já mudaram de casa? Dá trabalho? Foi a mesma coisa naquela época. Dá trabalho. Eu já mudei de casa, dá muito trabalho. Aí ele foi para o segundo lugar, cavou o segundo poço. O que aconteceu? Esse poço aqui é meu de novo. Os caras foram lá e boicotaram ele. Esse poço é meu. Ele teve que fazer para não haver contenda. Na palavra, nós vamos ver na conclusão, em nenhum momento ele reclama. Ele pega o seu povo de novo e avança para outro lugar. E vai para o terceiro poço e cava. E acha água de novo. E coloca ali o nome. Obrigado, Zé. Obrigado, Delino. Desculpe. E dá o nome para aquele poço de prosperidade que o Senhor prosperou. Acabaram-se as contendas. Então quem já mudou de casa sabe o trabalho que dá. Quem já mudou de casa com filho pequeno sabe o trabalho que dá. Foi exatamente este mesmo trabalho que Isaque teve naquela época. Cavar poço. Cavar poço, irmãos, não é um buraquinho aqui. Achou a água com tanto assim de terra. São metros. Tem que ter lá uma espessura para depois poder preparar todo o maquinário para tirar e pôr água. É trabalhoso, mas ele não desistiu, ele recomeçou. No segundo texto, fala do filho de Isaque, pai de José. São textos semelhantes. Você vê que pai e filho têm muitas particularidades de esposa, de dificuldades, mas o melhor de tudo, da prosperidade da fé no Senhor. Aplauda a Deus por isso, que é isso que nós estamos falando aqui nessa manhã. Aplauda a Deus por isso, porque é de prosperidade, mas antes da prosperidade tem que haver fé, tem que haver suor, tem que haver o sair do lugar, tem que haver disposição em querer mudar, tem que haver o recomeço, assim como aquelas pessoas que fizeram um curso, vieram e fizeram. Queridos, hoje nós estamos aqui festejando, mas eu, o pastor Davis,
a Daiane, o pessoal dos bastidores sabe o trabalho que dá montar um curso. Sabe? Tem que fazer inscrição, tem que ver nome, tem que fazer lista de chamada. Aí, isso é fácil, é mais fácil quando a gente coloca o lugar aqui e vem todos para cá e a gente dá o curso. E curso online? Eu não fiz, a minha especialização, as minhas faculdades são em outra área. E a gente teve que aprender, teve que se moldar, e graças a Deus fizemos o curso de casamento sagrado, tudo no mesmo embalo, da mesma forma, com inscrição, com link. Dá trabalho. O pastor nos incomodou, saímos da zona de conforto. Eu vou falar uma coisa aqui, queridos, eu trabalho na minha empresa e graças a Deus, Deus me deu a condição de gerenciar muitas pessoas. Então hoje eu fico numa posição mais estratégica. Eu coloco pessoas para fazer aquilo que eu preciso que façam, para eu ter tempo para analisar números, para identificar oportunidades para a empresa. Esta é a minha formação. Mas tive que sair da zona de conforto, rever coisas, troca mensagem com o pastor, troca mensagem com a Daiane, troca mensagem com a Dani. Dani, me ajuda para isso. Umas brigas em casa, pastor. Por que você não viu? Por que você não fez? Quem é casado, acontece umas briguinhas? Acontece, Luan? Como é que tá aí? Hein, Luan? Você e a Cláudia? Né? Ainda sem filho, só curtindo lua de mel. Mas não briga não, né? Hein, tio Toninho? Não briga com a tia Dite, né? Não tem briga, né, tia? Tranquilo. Então, queridos, eu sou bonzinho. A minha mulher é um pitbull, meu. Eu vou pedir as coisas ali. Porque você não viu, porque você não falou. Quem me conhece sabe, eu sou bonzinho. A minha esposa que é brava. Queridos, o segundo texto fala de Isaac. Fala de Jacó. Qual a dificuldade de Jacó? Trabalhou 7 anos por uma esposa. E pior, o parente dele, o sogro dele falou, a nossa cultura não podemos dar a filha mais nova, temos que dar a filha mais velha. Então, você trabalha mais 7 anos, aí você vai poder ter a filha mais nova, porque agora é a filha mais velha que você tem. Mas eu gostei da filha mais nova. Regra da época. Então ele trabalhou 7 anos, depois trabalhou mais 7 anos. Ele trabalhou 14 anos para ter a esposa que ele podia. Depois disso, o texto nos mostra que ele trabalhou mais 6 anos para poder separar um gado para ele. E foi como eu disse no primeiro texto, era o seu filho Jacó. Ele prosperava em tudo aquilo que fazia. É linda a história de Jacó também. Eu me identifico muito com a história de Jacó e de José pelas dificuldades. Principalmente Jacó, homem trabalhador, tudo que fazia, separava e não tinha jeito. O cara prosperava e o seu sogro, abençoado sogro, além de tudo isso, ficava aumentando o salário. Quem trabalha com metas aqui na sua empresa, na sua casa, você tem que vender tanto, você tem que vender tanto e fica... Hein, Denis? Trabalhar com meta não é estressante? Terminou o mês, você fez o melhor mês do ano da história da empresa. Terminou o mês seguinte zerou tudo, tem que vender tudo de novo. Era assim a vida de Jacó. O sogro dele aumentou, o texto nos mostra que o sogro dele aumentou 10 vezes o seu salário. Quantas vezes esses homens tiveram que recomeçar as suas vidas? Lembre-se, recomeçar não cai nada dos céus. Nós temos irmãos aqui que saiu de uma área, teve que ir para outra por conta da pandemia. Teve irmãos aqui que faziam uma coisa e fez outra totalmente diferente. E amém. Eu já saí de empresa, e tive que ir para outra empresa. Mas sabe o que me alegrou, pelo menos na minha vida? Aquele outro texto que diz o seguinte, tio, que a segunda casa sempre será melhor do que a primeira. Isso aconteceu na minha vida e vai acontecer na sua vida também. É isso que nós estamos falando aqui, das promessas do Senhor nesta manhã. Só que tem um detalhe. Nós não podemos aguardar as promessas do Senhor. Não foi isso que Isaac fez, não foi isso que Jacó fez. Nós não falaremos de José, mas não foi isso que José fez, não foi isso que Jesus fez, não foi isso que Paulo fez, não foi isso que nenhum dos apóstolos fizeram, não foi isso que Moisés fez.
Todos tiveram que sair de uma zona de conforto. Todos tiveram que dar um passo. Todos tiveram que sair do seu lugar. Todos tiveram que se reinventar. Todos tiveram que recomeçar. Então, para você que está aí na sua casa, não importa a aflição que você esteja passando, não desista. Continue. Avance. Olha o que eu anotei aqui. É muito fácil planejar, né? Eu iniciei o texto iniciei a pregação falando quantos aqui já se planejou ou não se planejaram. Onde você se identifica? Sabe, Adilson, é muito fácil se planejar quando a gente está com dinheiro, quando a nossa situação econômica está tudo bem, quando a nossa vida está organizada, vem dar glória a Deus, viajei não sei para onde, posta fotos, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Mas infelizmente, muitas pessoas, no período de prosperidade, esquecem que quando há dificuldade, é que Deus está testando onde está o nosso coração. E essas mesmas pessoas que dão glória a Deus, estas mesmas pessoas que falam, que tiram foto, muitas vezes desistem no meio do caminho. Param, não persistem, não querem fazer algo diferente e acham que Deus está contra. Mas muito pelo contrário, Deus está nos fortalecendo. Jesus foi levado ao deserto, saiu da situação como? Imagina se ele tivesse deitado numa piscina, com sombra, com uvas, comida, aí viesse aquela tentação do diabo. Olha, eu vou te dar tudo isso. Seria muito fácil ele negar. Ué, ele já está acomodado, ele já está maravilhosamente, ele não precisa de mais nada. Preciso só trocar minha rede aqui, talvez ele dissesse isso. Mas não, ele foi levado para o deserto, ele foi levado para o estreito, ele foi levado para a dificuldade, para tornar aquele homem que se fez Deus aqui na terra. Isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com os apóstolos, isso aconteceu com Noé, que teve que ir lá. Imagina para Noé, constrói uma arca. O quê, Senhor? Constrói uma arca? Até zombaria ele ouviu dos próprios parentes. Jó. Quantos a gente pode citar aqui nas escrituras? Só que não temos tempo para isso. Eu só quero lembrar você que desde Gênesis a Apocalipse, não esteve ninguém que ficou sentado e as glórias de Deus vieram para a sua vida. Eu passo por lutas. Não importa quantas faculdades eu fiz, eu passo por lutas. Não são elas que garantem o meu emprego aí fora. Vem do Senhor e Deus exige cada vez mais de mim. Quando eu acho que eu estou pronto para algo, Ele mexe em alguma ferida que eu achava que estava adormecida. Quando eu acho que estou pronto para outras coisas, e Deus mexe, e Deus remói. Pastor Davis constantemente tem nos dado testemunho aqui da sua própria vida. Queridos, é tempo de recomeço. Não importa a pandemia. Não importa se você está aí com alguma dificuldade, seja conjugal. Eu só quero dizer a você que aonde há fôlego, há vida. O pastor falou disso aqui a semana passada. Nós decidimos estar aqui hoje. Mas antes de estarmos aqui hoje, Deus nos amou primeiro. Você consegue entender isso? E às vezes a gente se esquece desses detalhes. Às vezes a gente se esquece de algumas coisas por estarmos vivendo num turbilhão. Eu não sei o turbilhão que você vive. Eu conheço algumas pessoas que faz parte da Supervisão Vermelha. E eles participam, e eu participo com eles, das nossas dificuldades. Mas eu não sei a dificuldade de todos aqui da igreja. Nem o nosso pastor consegue saber. Graças ao bom Deus, somos uma igreja numerosa, prosperado o nosso trabalho, a mão de cada um de nós aqui. Como igreja somos um corpo, cada um faz uma coisa. A Daiane não conseguiria dar o curso sozinho, como a Patrícia, como a Carol, como o Neno, como eu, como o Zé. Nenhum conseguiria dar o curso sozinho.
tivemos que nos unir, somar os talentos. Mas Deus espera algo de mim e de você. E o dia de recomeço é hoje. Não espere para amanhã. Essas pessoas saíram da zona de conforto para fazer os seus cursos. Tiveram que se reinventar. Muita gente talvez teve até que mudar a sua internet de casa, porque é online, está acostumada. Eu tive que mudar a minha. Eu tenho 2 filhos lá abençoados que não param de jogar Fortnite. Os caras consomem toda a internet da minha casa. Eu tive que mudar. Fazia os discipulados com o pastor, eu ficava travando. Vamos mudar. Custa mais. Tira daqui, põe ali, troca isso. Adoraria, poderia citar vários exemplos aqui na igreja que a gente conhece. O curso de fé e finanças é um prazer enorme. Cadê o Devani? Devani está lá no fundo. O Marcelo está aí hoje? Cadê o Marcelão? O Marcelão não está aí da Supervisão Azul? Não sei. Eu, Devani e o Marcelo fizemos um curso que o pastor Davis nos desafiou, chamado Fé e Finanças. Até hoje, pastor, semana passada, recebi ainda mais testemunhos. Um curso que nós demos em 2018. Eu coloquei quem viu a pregação, a primeira pregação do pastor aí, 2 semanas atrás, eu coloquei lá, curso Fé e Finanças. Começamos em quase 100. Lembra, Devani? Começamos em quase 100. Cadê o Neno e a G? Estão lá para cima. Muitos concluíram. Apenas 20 concluíram. Muitos começaram, mas poucos terminaram. Não tem problema, Deus fala com todos. Alguns ficaram 1 mês, 2. Para muitos, depois do 3º mês, foi um curso básico. Porque nós iniciamos, esse foi o propósito. Mas eu escuto testemunhos até hoje. Eu não vou nem falar o nome da irmã, ela está aqui hoje. Me deu testemunho, pastor, semana passada. Falou que tem dinheiro guardado. Quem está precisando de dinheiro aí? Tem dinheiro guardado. E é dinheiro para trocar de carro, dinheiro para comprar carro, viu, queridos? De 3 anos para cá. Porque um dia Deus falou com ela e fez ela mudar a forma com que administrasse os seus recursos. É isso que Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Eu disse aqui, vocês vão receber no boletim, nos momentos difíceis, procurem se lembrar da empolgação, da alegria, da força com que chegamos até Jesus. Lá no início da nossa conversão tem muito a ver com o primeiro amor. Vocês lembram, né? Eu coloquei também aqui na apresentação. Vocês lembram de alguém que chora e fica feliz quando entrega a sua vida para... Chora e fica triste quando entrega a sua vida para Jesus? Vocês lembram disso? Eu vejo pessoas chorando de emoção, de alegria, de felicidade. Ô Lincoln, mas passar pelo deserto tem que ficar rindo, tem que ficar chorando, tem que ficar não sei o quê? Não, queridos. Eu só quero dizer, eu também, quando está difícil para mim, eu choro, fico melancólico. A minha esposa me motiva, converso com os irmãos da Supervisão Vermelha, compartilhamos dificuldades, nos identificamos e juntos prosseguimos. O que eu quero dizer nesta manhã, que independente da sua dificuldade, não podemos parar. A pandemia, queridos, deixou a gente mais preguiçoso. Desculpo você. Você me perdoe, eu não estou aqui xingando ninguém, chamando a atenção de ninguém. Muito pelo contrário. Estou aqui com o coração humilde, falando da minha vida. A pandemia veio para nos deixar mais preguiçosos. Tem muita gente que tem o direito de ir e de vir, que tem o livre-arbítrio, mas prefere estar assistindo o culto de casa. Hoje eu não vou porque é mais gostoso ficar aqui. Deus abençoe a sua vida. Não estou chamando a sua atenção aí na sua casa. O que eu quero dizer é que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se no seu coração está incomodando que você poderia fazer algo e não está fazendo, vigia. Vigia e vigia. É isso que Deus está nos mostrando hoje. Que na prosperidade continuemos vigiando. Mas na adversidade, vigiamos e prosseguimos ainda mais. Todos nós, todos homens e mulheres citadas nas Escrituras, passaram por dificuldade. Seja estéril, seja... Queridos, tem história daqui que eu poderia ficar falando e o tempo está correndo. Não desista. Traga à mente, à memória, aquilo que lhe dá esperança.
texto famoso de Jeremias. Traga aquilo que te faz feliz. Então, se está difícil, é como eu faço. Eu e a Dani, a gente conversa, vocês viram aqui a minha esposa. Está difícil, ora ela está mais melancólica, aconteceu, as coisas não aconteceram como ela queria. Mas aconteceu já isso, já fomos agraciados disso, já fizemos aquele outro, já fizemos aquilo outro, já fizemos isso. Vamos trazer à memória tudo aquilo. Eu tenho saúde, eu posso estar aqui hoje. Quantas pessoas, e aí eu gostaria que se manifestassem, quantas pessoas perderam um ente querido nesse período de pandemia? Quantas pessoas aqui? Quantas pessoas? Levante mais as mãos aí e vocês olhem quantas pessoas. Quantas pessoas conheciam pessoas próximas e faleceram, pessoas da nossa igreja. 1 ano atrás estava conosco. Queridos, essa pandemia veio para mudar a história deste mundo. E para nós que somos remanescentes, nós temos um legado. Deus nos amou primeiro, não fomos nós quem escolhemos a Deus, Marcelo. Foi Deus primeiro quem nos escolheu. O pastor falou isso aqui semana passada, falou isso aqui nesta manhã de novo, e eu estou frisando, que eu tinha colocado aqui no meu esboço. Ele nos amou primeiro. É por isso que eu venho para a igreja todo domingo. É por isso que eu separo tudo aquilo que eu estou fazendo para estar aqui na casa do Senhor. Porque estamos como um corpo. A igreja, ela é bíblica. Devemos nos reunir sim na casa do Senhor. Aqueles que dizem que a minha casa também é igreja, é durante a semana, e é por isso que nós temos célula. Mas nós reservamos o domingo para estar na casa do Senhor. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós continuemos e não paramos. E aí, para concluir, eu quero ler o terceiro texto. Enquanto a banda sobe, e aí Tutu deixa engatilhado aquele louvor que a gente não precisa projetar ainda. Deixa engatilhado aquele louvor que a banda vai tocar maravilhosa, agora a banda toda. Enquanto eles sobem, se aprontam, eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses 2. Vamos ler do versículo 12 ao 16. Filipenses 2, versículo do 12 ao 16. Esse é o texto, e depois deixa aquele louvor maravilhoso que nós vamos louvar ao Senhor. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e temor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha aqui o versículo 14, eu grifei aqui, vocês vão receber no boletim. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Olha que texto poderoso que Paulo deixa escrito para o povo de Filipenses. E nos dias de hoje, qual é o segredo das Escrituras, querido? Quando você lê as Escrituras, você pode ler as Escrituras como um livro, né? Eu tenho compartilhei na supervisão um plano de leitura, muitos estão seguindo. Esta semana começamos Êxodo, um plano de leitura que o pastor colocou no início do ano. Existe a forma de a gente ler as Escrituras para conhecimento, por curiosidade. Mas existe aquela forma de ler as Escrituras, como que eu leio as Escrituras e trago para os dias de hoje? Esse é o nosso maior desafio. Esse é o meu desafio. Esse é o seu desafio. É para conhecimento? Sim. Mas qual é o meu desafio aqui hoje, que o pastor colocou para eu trazer uma palavra para vocês? É eu transformar o que está escrito nas Escrituras
para os dias de hoje. Então nós vemos nas 3 histórias, 2 de recomeço, de dificuldade, de sair da zona de conforto. Homens ricos já, mas tiveram que recomeçar. Homens poderosos naquela época, mas tiveram que recomeçar. Assim é na nossa igreja. Homens aqui passando por uma turbulência na sua vida, que nunca vivida, teve que recomeçar, teve que fazer de novo. E neste terceiro texto, qual é o desafio? Ainda que doa, ainda que nos custe, tivemos entes queridos no meio do caminho, irmãos entre nós que não estão mais entre nós, façam tudo, está o versículo 14, sem queixas, sem discussões. Como é difícil controlar a nossa língua, queridos. Como é difícil. Vira e mexe, eu tenho um pastor que me puxa, me freia, tenho muita vontade, sou um cara sanguíneo, eu não vou mudar. Já li muitos livros, um livro maravilhoso de Benihim, que fala do poder do Espírito Santo na vida de um cristão. E lá ele menciona, ele diz o seguinte: a pessoa quando nasce, ele cita as formas, os tipos de pessoa. Ninguém sai do sanguíneo e vai para o melancólico, ninguém faz isso. Mas é o espaço que eu deixo o Espírito Santo habitar em mim. Então eu quero fazer, eu tenho vontade, eu tenho ânsia, eu vou para cima. Eu sou daqueles igual lá, quem já viu o filme, aí o cara ficou muito famoso porque ele rodou as empresas, virou palestrante. Ele foi até numa das empresas que eu trabalhei dar palestra. Custa uma palestra de um cara daquele. Ficou muito famoso. Ele diz o seguinte: missão dada é missão cumprida. Eu aprendi, eu fui treinado para isso. Se os meus patrões colocam algo na minha mão, eu tenho que dar o retorno. O pastor Davis me colocou algo para executar, eu tenho que dar o retorno. Eu tenho que fazer aquilo acontecer. Mas eu sei que Deus é comigo. Então eu tenho que deixar o espaço do Espírito Santo. É essa a minha luta, todos os dias. Eu peço para minha esposa me ajudar. Às vezes ela está falando, estamos discutindo. Aí, tá vendo? Eu preciso falar. Aí eu paro, fico ouvindo. Os meus filhos, o mais velho é muito parecido comigo. Ele fala, é o Espírito Santo quem nos molda. Mas se a gente fica dislexo, a gente não está sensível à voz de Deus. Então o desafio para mim amanhã e para a sua manhã é fazer que essas palavras se cumpram no dia de hoje. Para se cumprir, elas não caem no nosso colo. Elas estão dizendo que todos que estão aqui descritos pagaram um preço e muito caro. Então não ache que você é diferente por estar passando por uma dificuldade. Você é um parecido com o que está aqui. A diferença é que muitos desistiram, poucos permaneceram. Não desista, insista. Existe uma palavra da moda que eu quero terminar aqui. Ela surgiu mais ou menos em 2017, ganhou força em 2018. De 2018 para cá, todo mundo fala dessa palavra, fala de resiliência, né? Uma palavra bonita, uma palavra da moda. Temos que ser resiliente. Então todo mundo usa. O que é ser resiliente, querido? É se adequar a uma situação, é se moldar, é sair da zona de conforto, é ser empurrado. Pede direção ao Espírito Santo, Ele vai te dar. Você está passando por uma dificuldade? Peça. Nenhuma das promessas de Deus deixou de se cumprir. Todas elas se cumprem na minha e na sua vida. A diferença é o que eu quero e quando eu quero. Enquanto eu estiver fechado, enquanto eu estiver travado, Deus não opera. Deus deu livre-arbítrio. Jesus entrou numa cidade, a cidade dele, e diz as Escrituras que ele fez alguns poucos milagres. Alguns poucos milagres, porque as pessoas fecharam a porta para ele. Como que a gente remete para os dias de hoje essa passagem? Por que nós vemos na igreja? Para chegar e falar que nós vemos na igreja todo domingo? Não, é algo mais.
estamos sem salinha. O povo do diaconato, quem participa do diaconato sabe o trabalho que dá. Chegar mais cedo na igreja, abrir a igreja para eu e você, está pronto aqui o culto. Para você que nunca participou de um diaconato e faz parte de uma supervisão, participe um dia do diaconato, você vai entender da dificuldade. Chegue um dia mais cedo, não para. Para quem cuida das crianças, que um dia essa pandemia vai passar e a gente vai receber tudo de volta aquilo que Deus nos deu, vocês vão ver o trabalho que dá. E com isso eu quero findar aqui dizendo: nosso Deus nunca e nunca deixará de cumprir as promessas do Senhor. E eu quero que você aplaude ao nosso Deus. Levante aí, aplauda bem forte. Levante aí do seu lugar, fique de pé. Vamos louvar ao nosso Deus. E com aqui eu encerro. Vamos projetar este louvor tão maravilhoso, que tem tudo a ver com a minha e com a sua vida e com a palavra desta manhã. Deus abençoe vocês. Que sejamos prósperos em tudo aquilo que fizermos, mas que primeiro pagamos o preço que Deus quer que nos pague. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Senta um pouquinho. Obrigado, irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Deus falou com você nesta manhã? Deus falou com você nesta manhã? A Bíblia diz, irmãos, que haverá um dia onde todos nós seremos julgados por tudo aquilo que ouvimos. Vou repetir. Se quem está pertinho de você, sua esposa, seu marido, é alguém que você já está acostumado a tocar, só quem está acostumado a tocar. Dá um cascudo santo, fala assim: você entendeu o que foi dito? Porque nós somos cabeça dura, irmãos. Nós somos cabeça dura. A gente ouve, mas não faz. Viu? Atenção aqui, ó. Repita comigo. Muitas vezes, muitas pessoas ouvem muita coisa, mas não mudam nada. Não é de agora. Irmãos, eu fui pegar o meu diploma, meu primeiro diploma no nível superior, né? Não sei porquê, me deu a louca de ir lá buscar, nunca me importei com isso, mas fui lá buscar. Aí a minha tristeza, a minha frustração, né? Quando eu cheguei lá, a menina falou assim: que ano que o senhor se formou? Aí eu olhei para ela, falei assim: que ano que você nasceu? Aí quando ela deu o ano, eu falei: olha, eu me formei há 5 anos antes de você nascer. O tempo passou. Mas há muitos anos atrás, o problema continua o mesmo. Eu comecei numa sala no meu curso, meu primeiro curso universitário foi em administração de empresas. Nós começamos com 4 salas de 100 alunos, Claudinei. 4 salas de 100 alunos. No segundo ano, não haviam mais 4 salas. Haviam apenas 2 salas. No terceiro ano, havia, né, 1 sala e meia. Quarto ano, 1 sala. E os que se formaram, metade de 1 sala. Irmão, já faz muitos anos que eu me formei. Muitos anos. Meu primeiro diploma de universidade eu peguei no ano 92. Faz muito tempo. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que desde aquela época, Mauro, as pessoas começam as coisas, mas elas não terminam. Não terminam. E eu quero que você ouça isso como algo de Deus para a sua vida. Algo de Deus para a sua vida. Se empenhe de ir até o fim. E nós precisamos de atualizações contínuas. Fiz o primeiro, fiz outros cursos.
Vou bater a casa agora vou fazer meio século de idade, irmãos. E estou indo. Já estou fazendo meu segundo mestrado. Deixa eu falar aqui. Porque eu quero? Não, porque preciso. Porque há uma necessidade de contínuas atualizações. Por que nós temos encontro de casais? Porque muitas vezes o nosso casamento precisa de uma atualização. Você não percebe que você está tratando a sua esposa do jeitinho que você tratava quando casou, só que ela mudou. Ele mudou. Alguns estão tendo problemas no casamento, não é por causa nem do casal, mas por causa dos filhos. Porque casaram sem filhos, agora tem filhos. E o casamento precisa ser atualizado. E quando você casa com alguém que o filho não é seu, aí dupla, tripla atualização. Porque se já é difícil lidar com o casamento, com as mudanças, quando vem um filho seu, imagina quando vem filho dos outros, para morar junto com você. Seu casamento maravilhoso, mas é a primeira vez que não é um que está desempregado, 2 estão desempregados. Agora seu marido partiu, sua esposa partiu. Você entende que eu e você precisamos de contínuas atualizações? Mas eu quero só chamar a sua atenção aqui. Repita comigo assim: Deus quer que eu seja um profeta na minha casa, na minha célula, na minha cidade e na minha geração. A maior parte não entendeu o que eu disse, mas amém. Vou explicar um pouquinho. O que é ser um profeta na minha casa? O que é ser um profeta na minha cidade e na minha geração? Não vou gastar tempo aqui. Jeremias 1, um profeta. Quando você olhar lá na sua casa, Deus aparece e chama Jeremias para ser um profeta. E aí o profeta Jeremias tem uma visão. Repita comigo: todo profeta precisa ter uma visão. Diga assim: eu preciso viver como um profeta. Isto significa que eu preciso ter uma visão. Vamos lá? Jeremias tem uma visão do quê? De uma amendoeira. Por que isso foi escrito? Dá outro cascudo no seu amigo aí, na sua esposa, no seu marido. Dá outro cascudo assim, ó. Entenda o que é ter uma visão de profeta. Ele teve uma visão do quê? Uma amendoeira. Deus sabia, presta atenção, olha para mim. Deus sabia que quase 3.000 anos depois você estaria aqui para ouvir isso. Deus sabia que quase 3.000 anos depois você estaria aqui para ouvir isso. Porque Deus mostrou uma amendoeira. Porque a amendoeira é a primeira árvore a dar fruto depois do inverno. Vou repetir. A amendoeira é a primeira árvore naquela região que depois de um inverno fortíssimo, ela é a primeira árvore a dar frutos. Todos nós passamos por inverno. Inverno representa o quê? Dificuldade, escassez. Aparentemente perdeu o brilho. Nosso casamento, muitas vezes a gente casa, né, todo folgoso. Ai, ai, pastor pregando, o cara tá pensando na lua de mel. Né? Ainda tem igreja, eu cancelei, irmãos, fazer ceia na hora do casamento. O cara não tá nem querendo saber da morte e da ressurreição de Jesus. O cara quer saber da viagem, né? O cara ficou como eu, 30 anos esperando. Imagina o que eu tava na cabeça. Oh, Senhor, tanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez. Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui. Inverno representa momento onde o brilho
aquela empolgação do início do casamento, o início do trabalho. Entrei na empresa que eu tanto queria, consegui trabalhar, é a casa que eu tanto queria, é o tipo de negócio que eu tanto queria, é o filho que eu sonhava. E tem gente, irmãos, que entra no inverno em relação aos filhos, porque olha para o filho, já não dá mais alegria, dá tristeza. O trabalho já não empolga mais. Chegou o inverno no trabalho, chegou o inverno muitas vezes no nosso corpo, porque aquele corpinho que era saudável agora tem dor ali, dor aqui, dor ali, dor ali, dor aqui. Parece que o inverno chegou. Repita de novo: mas Deus quer que eu seja um profeta, em primeiro lugar, na minha vida. Isso significa que na hora do inverno eu vou ter uma visão. Visão de quê? Irmãos, a Bíblia diz, lembra da vara de Arão que foi colocada em frente à arca? Que vara que era? Uma vara de amendoeira. E o que aconteceu com aquela vara de amendoeira? Ela produziu flores e frutos. Flor significa o quê? Vida, beleza e alegria novamente. Então deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Eu não sei que área que você está vivendo. Se acadêmica, profissional, se no seu casamento, mas enquanto eu e você estamos vivos, ainda que vivendo um deserto, ainda que vivendo no inverno, eu e você precisamos agir, Paulo, como profeta, que no meio do inverno eu tenho uma visão. Qual é a visão? Uma visão de amendoeira, que representa o quê? A flor vai nascer, o fruto vai chegar, o inverno ainda está para quase todo mundo, mas eu tenho uma visão de Deus. Agora olha o detalhe, aquela vara, ela começou a produzir frutos quando ela foi colocada diante da arca de Deus. Isso significa que no inverno, eu e você como profetas, como amendoeiras, precisamos ir próximo da arca. Representa a presença de Deus. E o inverno vai passar. E o verão da glória do fogo de Deus vai chegar novamente. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória! Glória! Outra coisa que eu quero enfatizar. Meu filho está passando por um processo seletivo.